Há pessoas que mentem, traem, manipulam e ainda dormem tranquilamente. A ciência agora consegue explicar isso, e o que ela descobriu é mais assustador do que você imagina. Bem-vindos ao Alma Inquebrável. Hoje, vamos dissecar a mente mais fria da natureza humana, a do psicopata. Não estamos falando de monstros de filmes, mas de pessoas que vivem entre nós, incapazes de sentir culpa ou empatia. A pergunta não é o que eles fazem, mas o que acontece no cérebro deles que os torna assim. Vamos mergulhar na neurociência, entender a diferença crucial entre psicopatia e sociopatia e usar as descobertas chocantes de neurocientistas como James Fallon para desvendar a verdade. No final, faremos uma reflexão filosófica. O que o mal nos ensina sobre a natureza humana? Fique conosco, porque a verdade é sempre mais complexa do que o mito. A ciência moderna, através de exames de ressonância magnética, nos deu a primeira pista. O cérebro do psicopata é diferente. O foco está na amígdala, a central de emoções do nosso cérebro, responsável pelo medo e pela empatia. Em psicopatas, a amígdala geralmente apresenta um tamanho reduzido e uma atividade muito menor do que na população em geral. Outra área crucial é o córtex pré-frontal, ventromedial. Essa região está ligada à tomada de decisões morais e ao controle de impulsos. Em psicopatas, a conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala é fraca. É como se o freio moral do cérebro não estivesse conectado ao centro de alarme emocional. É por isso que eles podem cometer atos terríveis sem o menor remorso. O caso do neurocientista James Fallon é a prova mais assustadora. Ao analisar scans cerebrais de assassinos em série, ele notou um padrão de baixa atividade na amígdala. Ao analisar o scan de sua própria família, ele descobriu que o seu cérebro tinha exatamente o mesmo padrão. Fallon, um homem de sucesso, percebeu que tinha o cérebro de um psicopata, mas nunca se tornou um criminoso. Isso nos leva à questão: é só biologia? A resposta é não. A psicopatia é um coquetel de genética, biologia e ambiente. A biologia pode carregar a arma, mas o ambiente puxa o gatilho. A falta de empatia e a frieza são inatas, mas a forma como isso se manifesta, em um CEO de sucesso ou em um criminoso, é moldada pela criação. É crucial entender a diferença entre os termos. Nem a psicopatia, nem a sociopatia são diagnósticos formais, mas são usados para descrever o transtorno de personalidade antissocial. A diferença principal está na origem e no comportamento. O psicopata é o nascido frio. A condição é predominantemente genética e biológica. Eles são calculistas, charmosos, manipuladores e mestres em imitar emoções. Eles não sentem ansiedade e são difíceis de detectar. O mal é inato. O sociopata é o tornado frio. A condição é predominantemente ambiental, resultado de trauma ou abuso na infância. Eles são mais impulsivos, menos organizados e mais propensos a explosões de raiva. Eles podem sentir culpa, mas de forma limitada, e geralmente formam laços com um grupo ou pessoa específica. O mal é reativo. Nem todo psicopata é um serial killer. A maioria vive na sociedade e muitos prosperam. São os chamados psicopatas bem-sucedidos. Eles se destacam em profissões que exigem frieza, como CEOs, cirurgiões, advogados de alto risco e, ironicamente, políticos. A ausência de culpa e empatia é, em certos contextos, uma vantagem evolutiva. Em um ambiente corporativo predatório, a capacidade de tomar decisões puramente racionais, sem o peso emocional, pode levar ao topo. Eles veem as pessoas como objetos a serem usados para atingir um fim. Mas por que a culpa não existe? A culpa é uma emoção social que exige a capacidade de se colocar no lugar do outro. Se a amígdala não processa o sofrimento alheio, não há base emocional para o remorso. O que eles sentem é apenas frustração se forem pegos, ou tédio se a vida não for emocionante o suficiente. A história está cheia de exemplos de líderes e figuras públicas que exibiram traços psicopáticos, usando seu charme e manipulação para alcançar poder, deixando um traço de destruição emocional e financeira.
Não citaremos nomes, mas basta olhar para os grandes escândalos e crises da história recente para ver o padrão. A busca implacável por poder sem qualquer consideração pelo custo humano. Chegamos à conclusão filosófica. O que a existência do psicopata nos ensina sobre a natureza humana? Carl Jung falava da sombra, o lado reprimido e sombrio que todos carregamos. O psicopata, na sua forma mais pura, é a sombra sem freios, sem o contrapeso da consciência. O escritor Fyodorov Dostoiévski, em Crime e Castigo, explorou o limite da moralidade. Seu personagem, Raskolnikov, tenta provar que está acima da moral comum, mas é esmagado pela culpa. O psicopata, no entanto, nunca seria esmagado. A ausência de culpa é o que o torna, paradoxalmente, menos humano. E claro, Nietzsche, aquele que luta com monstros, deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. E se tu olhares longamente para um abismo, o abismo também olhará para dentro de ti. O psicopata é o abismo. Ele nos força a definir o que é a moralidade, a empatia e, em última análise, o que nos torna humanos. A força da alma inquebrável não está na frieza, mas na capacidade de sentir e de se importar. A culpa e o remorso são o preço que pagamos pela nossa humanidade, e é um preço que vale a pena pagar. A sua capacidade de sentir dor pelo outro é a sua maior força contra o caos. O psicopata nos lembra que a escuridão existe, mas também nos lembra da luz que carregamos. A sua dor, a sua culpa, a sua empatia são prova de que o seu cérebro está conectado. Mantenha essa conexão forte. Se este mergulho na mente psicopata foi revelador, faça duas coisas. Primeiro, deixe seu like para apoiar o canal. Segundo, comente abaixo. O que você acha que nos protege de nos tornar o abismo? Obrigado por acompanhar. O caminho da alma inquebrável é o caminho da consciência. Até a próxima.